esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Jesus? Pode sentar, bom dia mais uma vez. Vamos à palavra de Deus. Eu quero trazer uma palavra aqui rápida, mas eu peço que você preste atenção, que é um versículo aqui que me chamou muita atenção, bem conhecido, texto bíblico bem conhecido, mas que faz parte, mas que nos traz um grande ensinamento. 2 aos Coríntios, capítulo 12. 2 aos Coríntios, capítulo 12. Às vezes a gente enfrenta muitas lutas. Hoje, por exemplo, um dia que daqui a pouco nós vamos orar pela família, e às vezes as maiores lutas das pessoas estão na família, os problemas da família. E alguns às vezes oramos, parece que não muda nada, que não transforma, e nós precisamos continuar crendo e orando. Mas nós temos que entender uma coisa: nós temos que estar sempre preparados para enfrentarmos qualquer situação. E se nós estivermos andando com Deus, pode ter certeza, vamos sair mais que vencedores. Às vezes o vencedor não quer dizer que é vencedor como você quer que saia a situação, porque às vezes não sai do jeito que você queria, mas vencedor porque no final a vitória vem de Deus, da maneira dele, não às vezes da que nós queremos, que às vezes nós queremos dizer como Deus tem que agir na nossa vida, o que Deus deve fazer, e às vezes Deus está seguindo em outra, está dando outra direção. Na verdade, nós nunca queremos enfrentar lutas, dificuldades, né? Nós queremos é que Deus abençoe para a gente não enfrente uma nenhuma. Mas Ele não nos prometeu que não enfrentaríamos. Pelo contrário, Ele nos preparou para enfrentar, porque Jesus estava ensinando os discípulos e Ele disse: olha, eu estou dizendo tudo isso para vocês, para que vocês tenham paz em mim, porque no mundo vocês vão enfrentar aflições. Vocês vão ter aflições, mas vocês têm que ter paz em mim, têm que confiar em mim, na minha palavra, no que eu fiz por vocês. Eu venci o mundo, então vocês também são capazes, e eu fiz isso por vocês. Então nós temos que lembrar. Mas aqui nós vamos falar de uma oração de Paulo, capítulo 12, 2 aos Coríntios, capítulo 12. E o Paulo fala aqui de uma situação que ele passou e ele orou, que estava incomodando. Ele diz assim, o Paulo ele vem falando aqui de uma visão que ele teve. Deus deu uma visão para ele, mostrou coisas que ele diz que foi inefáveis, coisas intocáveis. No capítulo 4 ele diz assim: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Quer dizer, uma experiência que ele sentia, não sou digno de ter, mas Deus me mostrou. Aí ele diz assim: de alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão das minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações. Até parece que ele está falando de outra pessoa, né? Na questão da visão, mas ele está falando, mas que ele mostra que foi ele que teve essas revelações. Ele diz: foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então aqui ele vem falando primeiro de visão, coisas que ele teve, palavras que ele ouviu do próprio Deus, experiência que ele teve com Deus, foi algo muito grande, e que aquilo poderia ele se achar melhor que as outras pessoas, mais especial, porque às vezes isso acontece, às vezes a pessoa, às vezes até no ministério faz isso, a pessoa, ele começa, luta, batalha, buscando a Deus, às vezes ali
um início muito difícil, e de repente Deus abre as portas, abençoa o ministério daquele pregador, e de repente ele está lá, onde ele vai, é multidão, é coisa, e de repente ele começa a se achar melhor que todo mundo, ele começa a se achar melhor que o outro que não está na condição dele. Ele esquece que foi Deus que fez, ele não esquece que foi Deus que colocou na posição. Isso é coisa do ser humano. No caso de Paulo, ele teve aqui, foi coisa muito maior, porque não foi apenas um ministério bem sucedido de multidão, tinha gente a acompanhar o ministério dele, lógico que tinha, mas foi visões de Deus, coisas que ele disse assim, que não é lícito ao homem, quer dizer que o homem não é digno de ver, e Deus mostrou para ele, a ponto que ele disse que foi arrebatado até o paraíso. Olha que coisa linda. E ali foi mostrado coisas, então aquilo ele poderia começar a se achar especial, se achar melhor que os outros. Mas aí Deus permitiu também que algo ruim acontecesse na vida dele. E esse algo ruim era para que ele compreendesse o quanto ele era fraco, que ele não era especial. E ele diz ali, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele lembrava, não, mas Deus mostrou coisas maravilhosas, mas tinha algo ali que estava prejudicando ele e ele não sabia como se livrar. Então mostrava para ele a incapacidade dele como homem, que ele não era especial, isso fazia que ele não se exaltasse. Foi uma coisa que Deus colocou, Deus permitiu, né? Deus permitiu ali que ele fosse, que aquilo acontecesse. Algumas pessoas, esse é o espinho na carne que ele fala, algumas pessoas, isso aqui é uma discussão, ninguém sabe o que é, né, na verdade. Tem uma linha que diz que era uma doença que foi colocada ali no corpo dele, que ele tinha uma enfermidade que ele não conseguiu, orou para Deus curar e ele não conseguiu a cura. Algumas pessoas dizem isso. Já outra linha de estudiosos diz que não, porque Jesus levou nossas dores, nossas enfermidades, não tinha lógica de deixar Paulo doente. Então ele não explica, porque ele coloca só um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Então se dá a entender que era algo que incomodava. Tem também, pode-se pensar também as próprias perseguições contra Paulo, porque você imagina só, às vezes Paulo chegou a ter esse lugar que o Paulo chegou, pregou o evangelho, pessoas foram curadas, teve até um lugar que as pessoas achavam que ele era um Deus, queria até oferecer um sacrifício, e ele teve que dizer, não sou Deus nenhum, eu sou homem como vocês, para impedir que eles viessem fazendo sacrifício ali, achando que ele era um Deus. Era até o nome, né? E de repente tinha todo esse sucesso, mas de repente também se levantava um grupo de pessoas que convencia pessoas da cidade a persegui-lo. Então alguém pode pensar que era o agido de Satanás ali, com a permissão de Deus, de pessoas contra ele, para onde ele foi preso, muitas das vezes apedrejado, tudo isso. Então tem uma linha que pensa nessa forma, tem outra não tem um entendimento, que ele não deixou tão claro aqui, mas sabemos que era algo que tirava a paz dele, e ele orou por aquilo, orou para que Deus viesse livrar ele disso, e sabemos o propósito era para que ele não se exaltasse. Então era, vamos dizer assim, era uma forma de quebrar o orgulho, né? Puxa, eu tive tantas visões, Deus mostrou coisa tão excelente, eu sou especial, porque tem muita gente, tem muito pregador mesmo, Deus deu um dom especial para ele, que o ministério dele tem algo de especial, e ele começa a se achar que ele é melhor que os outros, que ele é especial. Não, olha, porque quando eu oro acontece cada coisa, o que é isso? E ele esquece que aquilo ali é dom de Deus, foi Deus que deu, não foi a fé dele mesmo. Como homem ele é igual a todo mundo, mas às vezes a pessoa começa a se achar melhor, às vezes até numa posição, a pessoa cresce numa posição no ministério, ele já acha que ele não, eu sou melhor que todo mundo, eu posso até pisar nas pessoas como eu quero, porque eu estou acima de todo mundo. E esquece que foi Deus que colocou, e Deus pode derrubar. Porque às vezes o cara se exalta demais,
Eu já vi gente chegar no topo e cair, mas cair feio, por causa de exaltação, se achando que era ele, e esqueceu que tudo vem de Deus. O mistério vem de Deus. Então Paulo poderia se exaltar. Aí Deus disse: não, tudo bem, eu vou cuidar de você para você não se exaltar. Então eu vou permitir que o Satanás, como ele diz assim, deixa eu pegar a palavra aqui, o mensageiro de Satanás venha te esbofetear, a fim que você não se exalte. Quer dizer, porque quando você é machucado, é afligido, você pode estar se achando tal, mas as tuas forças são quebradas, aí você começa a ver quem você é. Quem você é. O homem está todo exaltado, se achando melhor que todo mundo, acima de todo mundo, acima de tudo, né? Aí de repente vem a pressão, joga ele para baixo, aí ele diz: realmente eu não sou essas coisas não. Aí às vezes que ele vê que precisa de Deus, às vezes ele está se achando que ele é Deus. Às vezes Deus coloca o homem numa posição e ele começa já a se achar que ele é o próprio Deus. Ele esquece que é Deus. Porque eu tenho um conselho. A Bíblia você encontra muitos conselhos para as pessoas que estão debaixo, sujeitos à autoridade. E a gente escuta muito isso. As pessoas falam: respeita as autoridades. Mas tem também mandamento para as autoridades, porque Deus diz assim: olha, se você é senhor de alguém, lembre-se que Deus também é o teu senhor. Então você vai maltratar aqueles que você estão abaixo de você, estão debaixo do seu domínio, você lembre que você está debaixo do poder de Deus. Deus também pode te aplicar também em contrapartida, porque por isso é a palavra que Jesus ensinou: sedes misericórdia, misericordiosos. Por quê? Porque se você não for misericordioso, você também não vai alcançá-lo. Vai ter uma hora que vai precisar da misericórdia de Deus. E às vezes o homem se exalta. No caso de Paulo aqui, era questão de visão. Ele poderia se achar melhor, ele poderia se achar especial. Eu sou melhor que todos os outros. Quer dizer, vamos dizer que Deus me dá um dom especial. É um dom especial, um dom que faz com que eu me diferencie na igreja. Sou diferente de você com aquele dom. Aí eu começo a me achar melhor cristão que você. Mas não sou. Porque se eu tiver algum dom especial, melhor que o seu, foi Deus que me deu. Se Deus tirar, não sobra nada. Se Deus tirar, o que é que sobra? Um homem vazio, cheio de erros, cheio de coisas ruins. Porque nós temos que entender, não existe homem bom. O homem tem lá a consciência, mas bom não existe. Dentro do ser humano, por causa do pecado, meu irmão, só tem coisa ruim. É só você ver aquela pessoa que você diz: essa pessoa é tão boa, pisa no calo dela para você ver. Pisa no calo dela, esse não é bom. Esse não é bom. Jesus disse, quando chegaram para Jesus e disseram: bom mestre, ele disse: bom somente Deus. Se nós tiver algo de bom em nós, é a palavra de Deus em nós, se nós estiver guardando ela. O que tiver de bom em nós é o que Deus colocar. De nós mesmos, não adianta. Se você pegar quando Jesus descreveu o coração humano, você só vê coisa ruim. E é verdade. Se você vê, pisa no calo de alguém, faz algo que contraria uma pessoa, se ela tivesse um temor a Deus, meu irmão, coisa complica. Isso é todos nós. Eu estou me incluindo nisso aqui. Não tem bondade nenhuma. Então Paulo teve isso. Aí Paulo diz: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que tirasse de mim. Então ele orou por 3 vezes. E depois que ele orou, teve resposta? Teve. Oração tem resposta. Agora, nem sempre, presta atenção nisso, hein? Oração tem resposta. Só que nem sempre é a resposta que nós queremos. Nem sempre. Oração tem resposta, mas nem sempre é a que nós queremos. Porque quando nós oramos,
Nós oramos ditando as regras. Deus faz isso, Deus faz aquilo. Não é assim que nós oramos? Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz aquilo. Só que Deus, Ele é Senhor. E Ele sabe muito mais do que nós, que é o melhor para nós. Às vezes o que eu julgo ser melhor para mim, não é. É verdade. Deus tem todo o poder, irmão. Deus tem poder de mudar a tua vida, a minha vida, num piscar de olho. Ele tem? Tem. Ele tem. Então eu poderia dizer: Deus, olha, eu quero que o Senhor mude hoje minha vida. E Ele tem poder para fazer isso. Ele mudou a de Jó. Jó estava lá na miséria, tinha perdido tudo, estava doente, morrendo, cheio de enfermidade, tinha perdido a família. Deus virou o cativeiro dele, trouxe dinheiro, trouxe riquezas. Ele mudou a vida do povo de Israel, que ele disse assim: eu vou tirar o povo de Israel, que eram escravos há mais de 400 anos. Você imagina, o cara na escravidão há mais de 400 anos, escravo não tinha direito a nada, nem a vida dele pertencia a ele, pertencia a alguém. O cara poderia matar um escravo, que ele não era punido, porque a vida do escravo pertencia a ele, ele não tinha nada. E Deus disse: eu vou tirar Israel e vou tirar ele com riquezas, porque vocês vão chegar para os egípcios e vão dizer: olha, me dá vasos de ouro, não é vaso de barro nem de prata não, queremos de ouro. E Deus disse: eu vou fazer com os egípcios dele para vocês isso. Israel saiu do Egito, ele não ganhou só a liberdade, ele ganhou riquezas também, porque Deus disse: eu vou mover o coração deles, e vocês vão sair. As mulheres, vocês vão chegar para as suas senhoras e dizer assim: ó, senhora, eu não vou mais trabalhar para você não, e eu quero que você me dê um vaso de ouro. Já imaginou isso? Imagina só, vida de escravo, trabalhava de graça para os egípcios, eles não davam nada. Com certeza a pior alimentação que ele dava para eles. Aí de repente chegou: eu não vou mais trabalhar para você, que eu estou indo embora, eu ainda quero que você me dê um vaso de ouro. Você imagina se o egípcio ia dar isso, ia fazer isso? Mas Deus disse: eu vou fazer isso. Eles vão dar. E deve. Então o que eu quero dizer para você é que Deus tem o poder de mudar a nossa vida. Vamos dizer assim: ah, Deus, eu estou aqui e eu chegar assim: não, então eu vou pedir: ó Deus, eu quero que o Senhor hoje mude minha vida. Eu não tenho um carro, eu quero que o Senhor me dê o melhor carro. Eu não tenho uma casa própria, eu quero que o Senhor me dê a melhor casa, na melhor rua, no melhor bairro aqui de Machado, ou de qualquer cidade que eu escolhi. Eu quero que o Senhor me dê, o Senhor abra a porta, o Senhor faça com que eu tenha muito dinheiro. Deus tem poder para fazer isso? Tem. Mas eu vou alcançar essa oração? Será que eu preciso disso? Tudo. Será que eu preciso ter a melhor casa de Machado? A melhor casa de Machado vai encontrar lá no bairro dos Nobres, né? lá que tem as maçãs. Já falo, bairro dos Nobres. Então, eu preciso de uma casa daquela? Não preciso. Se quisesse me dar, tava bom. Eu queria. Oi, como queria. Só que também tem que ter muito dinheiro, né? Para manter a manutenção da casa daquela. De uma mansão, um quarteirão inteiro. O melhor carro. Vamos pegar. Tem carro aí que custa R$1 milhão. Então não bastava só dar o carro. Imagina você pegar um carro de R$1 milhão, dar para o pobre e dizer: você vai ter que ficar com ele. Ele não vai poder pagar nem o documento desse carro. Ele vai ter que se desfazer. Mas o que eu quero dizer: Deus tem o poder para fazer qualquer coisa. Mas nem tudo que eu vou pedir é o que eu preciso. Ele sabe o que eu preciso. E outra coisa, eu posso pedir riquezas para Deus, mas será que eu estou preparado para ter riquezas? Vamos dizer, eu sou pastor, eu posso pedir: Deus, eu quero ser um grande pregador, eu quero ser um grande líder, mas será que eu tenho capacidade de ser? Será que eu tenho capacidade espiritual de Deus me dar uma posição alta ministerial? Será que isso não vai me acabar comigo? Acabar com minha vida espiritual? Entrar um ego dentro de mim, que eu vou me achar melhor que todo mundo, pisar em todo mundo, como muitos, tem muitos que já se perderam por isso.
O que Deus deu de riqueza serviu para o cara se perder, porque o cara está achando que é Deus. Ele perdeu a visão, não existe mais Deus para ele, ele é Deus. Deus não é mais Senhor da igreja, ele é o Senhor da igreja. Pisa todo mundo, quer dominar todo mundo, tratar as pessoas como se fosse um lixo, porque ele acha, não, eu sou grande, eu sou. Então quer dizer, a gente tem que ver, às vezes tem coisa que a gente pede, mas não é o que nós precisamos. Às vezes uma caminhada maior é preciso, até umas dificuldadezinhas para quebrar o nosso ego. Para nos dizer, não estou dizendo que você tem que ser miserável, que você não tem que ter nada. Eu estou dizendo que às vezes tem coisas que a gente, se a gente for pedir para Deus, às vezes a gente nem precisa. E às vezes vai estragar muito, vai estragar a nossa vida. Se você vê, tem uma coisa interessante, que às vezes a gente não vê. O momento que a igreja mais foi santa e mais cresceu, às vezes foi um momento de perseguição. E quando a igreja se viu muito bem financeiramente, a igreja desandou. A gente vê isso nas cartas das igrejas, Apocalipse. Tem uma igreja ali que Deus diz: eu conheço tuas obras, tu és pobre, mas para mim tu és rico. Eu conheço tua aflição. Aquela igreja estava passando uma luta tremenda, que eu olhava para ela e dizia assim: meu Deus, esses irmãos não estão com Deus não, olha a vida deles. E ele estava bem com Deus. A outra estava tão bem na vida que estava dizendo: graças a Deus, eu tenho riqueza, não preciso de nada. Aí Jesus disse: tu és pobre, miserável, cego e nu. Era a igreja rica, era a igreja próspera, era a igreja que batia no peito e dizia: não preciso de nada. Por quê? Porque quando você está bem, Deus te abençoou com todas as bênçãos, aí você acha que também está bem espiritualmente. Só que às vezes não está. Às vezes está confiando tanto no que tem, não no que, nem em quem deu, porque quem deu foi Deus, mas está confiando no que ganhou. E está perdido. Não estou dizendo que a pessoa que tem, entenda bem, que a pessoa que tem está em pior estado, não. Às vezes tem muita gente que tem riqueza e está bem com Deus. Mas tem casos que não, tem casos que o cara está confiando no que tem, achando que ele é melhor que os outros, até porque Deus abençoou as portas. Ele está se perdendo. Eu já vi isso acontecer. E a outra parecia que não tinha nada. Mas voltando aqui, então Paulo, ele orou 3 vezes. Versículo 9 vem a resposta à oração. É aquilo que eu estou dizendo, nem sempre a resposta é o que nós queremos. Olha a resposta. E disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Irmão, coisa séria isso. Presta atenção. Essa palavra, eu estava orando, essa palavra veio para mim e me chamou muita atenção. Primeiro que Deus responde para ele assim: a minha graça te basta. Isso é uma coisa que nós temos que guardar no nosso coração, sobre a graça de Deus, que está sobre nós, e nós nos contentarmos que ela nos basta, porque vai chegar momentos que nós vamos enfrentar lutas nessa vida, e o que vai nos restar é a graça de Deus sobre nós, e nós temos que saber: não, a graça de Deus me basta. Com a graça de Deus eu vou vencer, com a graça de Deus eu vou sair da situação, ou com a graça de Deus eu vou passar por isso aqui. Confiando na graça, confiando que a graça dele está sobre mim, confiando, porque na graça de Deus está o que? O plano de Deus para a sua vida. E o plano de Deus, ele não vai falhar, porque a Bíblia diz que o plano de Deus não será frustrado, nada pode frustrar. Então a graça de Deus na minha vida, independente do que aconteça ou do que eu esteja vivendo, eu tenho que saber que ela me basta, porque esse plano de Deus, ela vai me levar. Jesus disse que mesmo se nos matarem, tirarem nossa vida, então Jesus disse que isso pode acontecer,
Ele não disse que cristão não poderia ser morto, não, assassinado. Ele disse que isso poderia acontecer. E aconteceu muito nas perseguições contra a igreja, pode acontecer. Nós vemos até no nosso país, que é um país livre, nós vemos aí gente ameaçando de perseguir a igreja. Então é sério, isso pode acontecer. Mas ele fala, mas nós temos que ver que a graça de Deus, ela nos basta, porque mesmo Jesus disse, pode tirar a tua vida, mas uma coisa que eles não podem tirar é a graça de Deus da sua vida, que vai te levar para a eternidade com Deus e para o plano perfeito que Deus tem para a sua vida. Porque o plano perfeito, aqui nós vivemos o cuidado de Deus. O plano perfeito é a vida eterna, porque lá não haverá choro, não haverá lágrima, e toda lágrima lá vai ser enxugada. E lá é vida, não haverá mais sofrimento. Aqui nesse mundo nós vamos passar por sofrimento, porque Jesus disse, o mundo trará aflições, no mundo tereis aflições. O que causa aflição? Sofrimento. Sofrimento. Então Paulo orou, ele disse, a minha graça te basta. Então tenha sempre isso com você. Quando você se vê diante de uma situação que você não está conseguindo vencê-la, lidar, não, mas a graça de Deus está sobre mim, isso me basta. Me basta para me fazer mais que vencedor sobre isso aqui. Porque e nós temos que lembrar uma palavra, e se nós gostamos muito de citar esse versículo, somos mais que vencedores. Como nós gostamos disso, né? Só que nós esquecemos que antes de Paulo, que foi ele que falou isso, em Cristo somos mais que vencedores, antes dele falar isso, ele descreveu situações que ele disse, eu estou pronto para enfrentar, e algumas ali são boas, como ele disse, eu sei estar na fartura, como é bom estar na fartura, né? Eu sei estar bem aquecido, como é bom estar bem aquecido numa noite fria. Mas ele disse assim, eu sei estar na fome, na necessidade. Eu sei estar também enfrentar o frio, a falta do cobertor. Aí ele disse assim, aí é que ele vem dizendo que sobretudo, melhor, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Somos mais que vencedores. Ele vem citando também um bocado de coisas difíceis, fome, sofrimento, até a morte. Ele diz, mas sobretudo essas coisas mais que vencedores. Então nós vamos ver que em Cristo nós seremos, em Cristo, na graça. Essa graça de Deus nos faz capazes, capacitados de enfrentar, vamos dizer, as aflições do mundo e vencê-las. Vencê-las às vezes não é o fato de às vezes não passar por aquilo, mas o fato de não perder o foco, de não perder o alvo. Qual é o nosso alvo? A promessa principal de Deus. E qual é a promessa principal de Deus? A Bíblia diz, essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. É não perder, é chegar lá capacitado de vencer e de reinar e de tomar posse da vida eterna, sabendo que muitos obstáculos vamos ter no caminho para nos desanimar. Então Deus disse, a minha graça que basta. Aí ele fala o porquê a graça basta. Ele diz, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Presta atenção nisso. Deus dizendo para ele, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meu irmão, a pior coisa para nós seres humanos é quando nós nos sentimos fracos. É a pior coisa, ninguém quer. Porque quando é que você se sente fraco? Quando você se sente impotente, incapaz, sem forças diante daquela situação. Você diz, puxa, eu não sei o que fazer, eu não tenho o que fazer. E você olha para um lado, olha para outro, diz, meu Deus, eu não tenho mais, fugiu do meu controle, fugiu das minhas forças, eu não sei o que fazer. E nessa hora, você se sente a pior pessoa.
Porque nós gostamos de estar forte, nós gostamos de estar sobre a situação, não dominado por ela. Não é verdade? Quando você se sente capaz de resolver, quando você se sente com recursos para resolver aquilo que está à tua frente, você se sente importante. Você se sente importante, você se sente seguro, não é verdade? Você se sente seguro. Alguém te dá uma tarefa, você diz: tudo bem, saí, fichinha, vou fazer, tem como, já sei o que fazer. Agora, quando você está diante de situação, você diz: não, olha, eu não vejo, não tenho como fazer, não tem como, estou impotente, eu só estou vendo dificuldade, só vendo impossibilidade, e por mais que eu procure solução, não tem. Aí você começa a se sentir um nada, aí você começa a se sentir o pior, e nessa hora sempre aparece alguém para acabar com o resto de você, porque para te levantar não tem não, mas para te jogar para baixo mais ainda é o que mais tem. E na igreja, meu irmão, é o que mais tem. Você acha que a igreja deveria ter gente para edificar, mas o que mais tem gente para te jogar para baixo é o que mais tem. Você não é de Deus, se fosse de Deus já vai assim, porque você é isso, é aquilo. É bem assim, você está na luta, a coisa está difícil, você não está conseguindo, você só vai encontrar esse tipo de gente dentro da própria igreja. Se você fosse de Deus, você estava assim, se você tivesse fé, estava assim, se você der assim. Só para te jogar para baixo. Aí você se sente nada. Ninguém quer enfrentar esse momento de se sentir fraco. E Deus está dizendo: pois é aí que o meu poder vai se aperfeiçoar. Esse é o momento bom para você. Deus, como? Mas por que é? Porque é nessa hora que o orgulho cai. É nessa hora que você entende o quanto você depende de Deus. É nessa hora que você vê que você está sozinho, que não tem ninguém, só é você e Deus, e você diz: eu preciso de Deus, eu dependo de Deus, não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. Porque se tem uma coisa que você tem que acordar, é que você não tem ninguém por você. Você só tem alguém por você quando você tem algo a oferecer, porque as pessoas não querem você, elas querem o que você tem para oferecer. Isso é o mundo que vivemos. O camarada bate nas tuas costas e diz: pode contar comigo. Não conta não. Não conta. Não, porque eu estou aqui para te ajudar. Se precisar, esquece. Na hora que você precisar de verdade, vai virar as costas, não vai querer nada, não tem nada para você. Homem não tem nada para você. Agora você tem que entender: a graça de Deus está sobre mim, ela me basta. Eu vou clamar isso em Deus. Aí o próprio Deus, Ele vai se encarregar de, se precisar de pessoas para te ajudar, Ele vai se encarregar de enviar as pessoas que vão te ajudar, e às vezes são pessoas que você nem conta com elas. Nem conta. São essas pessoas que vão te ajudar. Eu pego muito o exemplo de Jó. Jó era um homem muito rico. E Jó descreve no livro dele que as pessoas honravam tanto ele, que fazia questão de ouvi-lo, porque ele tinha riqueza, ele tinha poder, ele era o mais rico da região. Quando Jó ia chegando, os camaradas já iam preparando a cadeira para ele sentar, que é assim que as pessoas fazem com o rico, com pessoas que têm condições. Quando você tem condições, você vai chegando para: ô, senta aqui. Não é verdade? Mas quando Jó caiu na miséria, roubaram tudo que é dele, Satanás mandou um povo levar tudo que é dele. Quando Jó se viu sem dinheiro,
os filhos morreram. Olha que ele precisava. Ele perdeu 10 filhos de uma vez. Imagina o quanto esse homem precisava de consolo. Ele ficou doente. A própria família sumiu. Os próprios amigos abandonaram. Cadê o cara que puxava? Agora Jó estava, sabe de que jeito? Que o próprio servo dele, ele dizia: faz isso para mim. O cara fazia que não estava ouvindo. O cara não tem nada mais, está morrendo. Atender nada. É assim. Esse é o mundo que nós vivemos. Esse é o mundo que nós vivemos. Por isso não conte com ninguém. Conte com Deus. E quando os parentes de Jó vieram visitar Jó e se condoeram e trouxeram até riqueza, deram até dinheiro para ele se levantar. Sabe quando? Quando Deus tocou no coração deles, mudou o coração deles e fez com que eles viessem. Deus, entende? Eles não fizeram porque eram bonzinhos, porque o Jó estava lá e eles não estavam nem aí para ele. Foi Deus. Por isso que eu estou dizendo, eu não estou dizendo que pessoas não vão te ajudar na vida, mas elas vão te ajudar quando Deus tocar no coração delas, quando Deus mover, porque elas não vão estar dispostas. O ser humano não está disposto. E quanto mais, e principalmente às vezes a pessoa conta com alguém que tem condições. É o pior. Quando o cara tem condições é que ele não quer saber de ninguém. ele só quer tirar. Ele só quer para ele. Não, ele só vai chegar a se aproximar de você para tirar algo de você, não para te ajudar em nada. Se você estiver passando fome, ele até deixa você passar fome. Porque ele está nem aí para você. Ninguém está nem aí para você. Isso não é para você ficar odiando as pessoas, não, nós temos. Não é para você não colocar sua confiança em ninguém. É para você saber, a graça de Deus sobre mim me basta. E quando eu me sentir impotente, eu vou saber que tem a graça dele para me clamar a ele, buscar a ele, e o poder dele se manifestar na minha vida. E aí ele sabe o que vai fazer e até quem ele vai usar para me ajudar. E às vezes vai ajudar pessoas que você nunca esperava. Vai vir ajuda de onde nunca esperava. Nunca esperava. E aqueles que você achava que sim, esses vão estar bem longe, ou vão estar bem alheio, nem aí para você, que é o que acontece. Por isso nunca conte com ninguém. Conte com a graça de Deus. E não se desespere no meio da luta quando você se sentir impotente, sem força nenhuma. Lembre-se, a graça de Deus que está sobre mim basta. Eu vou clamar esse Deus, eu vou invocar esse Deus. E eu não sei o que ele vai fazer, não sei como ele vai fazer, mas eu sei que ele vai fazer. Amém, Jesus? Essa é a palavra que eu tinha para você hoje. E é uma boa palavra para a gente lembrar, porque às vezes, quando estamos orando pela família, hoje é oração pela família, às vezes, muitas vezes nas famílias tem muitos problemas, e às vezes muita gente está sofrendo por causa dos problemas e se achando impotente diante dos problemas com a família. Mas lembre que a graça de Deus está sobre você. Amém, Jesus? Fica aí essa